gostaria de chamar aqui na frente esse casal maravilhoso. Lucas Paulo e Mariana Vilas Boas. Pode sentar aqui. Hoje eu sou o Danilo Gentili aqui. Crente, gospel. Sentar em cima, vamos? Melhorou? Amém. Glória a Deus. Vocês gostaram do vídeo? É muito bonito, né? Gente, antes de começar, o nosso... Você fez aí? É que ele estava entregando o microfone, tá. Ele vai então colocar. Vai soltar. Você tem a oportunidade de interagir com o que vai ser falado aqui. Então, cara, é a sua oportunidade de você de tirar uma dúvida, de tirar algo que você sempre teve. Como é que funciona isso? Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Você tem a oportunidade de interagir. Como? Eu acabei de mandar no grupo do Team, as pessoas desde manhã, a pessoa já está mandando, já tem bastante perguntas, mas você pode entrar agora no grupo do Team, eu bloqueei lá para o pessoal falar, só os administradores podem falar, então já está o link aí por último, você pode fazer uma pergunta, ninguém vai saber quem perguntou, é anônimo, então, cara, fica tranquilo, pode perguntar o que você quiser aí. Se você está sem internet, cara, pede para o amigo do lado, vem aqui na mesa, não sei, pega o celular nosso aqui, mas pergunta lá, manda a pergunta lá. E pode fazer a pergunta que você quiser. Beleza? Combinado? Então, gostaria de vocês começassem a... Vai lá, vai contar um pouquinho? Passa você rapidão, senão demora. Gente, rapidão, o foco hoje aqui são vocês. Isso. Tá? A gente já falou algumas vezes sobre a nossa história, tanto na última conferência a gente deu uma pincelada. A gente já ministrou aqui mais... Não, uma pincelada na nossa história, porque lá a gente também tirou dúvida. A gente já ministrou umas outras... muito, gente. A gente já ministrou umas outras 2 vezes aqui sobre relacionamento, a gente também falou um pouco sobre a nossa história. Hoje, tem no YouTube um vídeo de meia hora, cara, no canal Conexão, da Fernanda e da Amanda. Você colocar lá, canal Conexão, Mariana Lucas Paulo, tem um vídeo de meia hora pra você ouvir só sobre isso. Então hoje a gente não vai falar, a gente não quer falar muito sobre isso, tá? Basicamente nós temos um relacionamento há quase 8 anos, somos casados há 2 anos e meio mais ou menos. Isso. E a gente não começou um relacionamento na igreja. A gente teve um relacionamento de 2 anos e meio, mais ou menos, totalmente mundano. Depois a gente terminou, ficamos 2 meses separados. Nesse tempo, eu decidi seguir os caminhos do Senhor, ela recebeu Jesus, se converteu. E depois, então, a gente se reconectou, vivendo mais 2 anos e meio de um novo relacionamento cristão. Depois noivamos e casamos e estamos aqui hoje para falar com vocês. Isso, okay? E o objetivo de hoje é a gente ter uma conversa mesmo, a gente poder falar, responder as perguntas de vocês, tirar a dúvida de vocês, não só sobre casamento, mas sim essa fase que vocês estão vivendo, né? Tipo, a maioria é solteiro, alguns namoram, mas acredito que a grande maioria pensa nisso, né? Então a gente quer falar sobre isso hoje de uma forma aberta, descontraída, é uma conversa mesmo, então assim... Quem ainda não mandou pergunta e quer mandar no grupo, lá no Google Form, gente, faça isso agora, se precisar. Se você não tiver no grupo do time e quiser fazer pergunta, tem pergunta no Instagram. Tá, tem o quê? Umas 30 já? Tem 30. A gente vai fazendo as perguntas, mas vocês podem mandar, tá bom? Temos 1 hora, a partir de agora. Agora. Gente, o Luca tá com as perguntas aqui, ele vai seguir ali no... Olha lá. Tem muitas perguntas... gente, deixa a gente falar. Pode falar que a gente combinou hoje à tarde? Do Let's Talk About. Gente, então, é o seguinte, a gente está lançando um quadro novo no Team que se chama Let's Talk About, que é Vamos Conversar Sobre. E hoje o tema é sobre relacionamento, mas outras vezes vai ser sobre outros assuntos. Então, assim, vai ser legal, vai ser assim, a gente vai conversar, mandar pergunta, tá bom? Vamos vocês. Show, rapidão, a gente tem perguntas ali que eu dei uma olhada com o Luca. Tem muitas perguntas e perguntas parecidas, então ele vai selecionar ali os temas e vai trazer uma pergunta aí, algumas perguntas pra gente. Se caso a gente também não responda a sua pergunta... Boa aí? Peraí. Meu Deus começou ele a falar, enfim. Vambora, vamos responder.
Não, só falar. Se a gente não responder a sua pergunta, não fique triste também, porque é muita pergunta. Isso. E ele vai englobar umas nas outras, então... Se a gente não responder a sua pergunta e se a gente não tocar no tema que você perguntou, nos Fala procure. com a gente depois, no Procure final. depois. Isso. Se você não conseguir conversar com a gente depois, manda um direct lá, manda um WhatsApp. Isso, Demorou? Vambora. tá o nosso Instagram ali. Vai. Gente, bora. tá chovendo de pergunta aqui. Eu vou começar as mais, né, de boa. Isso, Porque vai tem de boa. pergunta aqui, meu Deus. Tem umas perguntas. Vocês são criativos. Vambora, tô pronto. Vambora. Tá pronto? Tô Tá pronta. Vambora. Vou Bora. começar Bate aí. com a básica aqui, tá? Ó, no vácuo, bate isso aqui. Vou começar aqui, ó, perguntando uma pergunta pra vocês responderem. Tá. Relacionado à vida de Posso vocês. falar uma coisa? Eu tô me sentindo num programa de TV. Tô adorando. Obrigada. Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram durante o namoro? Essa é uma das perguntas. Então, depende de qual namoro, que a gente fala que a gente teve 2 namoros, né? 1.0 e 2.0. E teve situações diferentes em cada um deles. Diferentes. Gente, Vamos falar o dos som dois. tá bom aí? Tô com a impressão que tá baixo, mas É por porque causa da tá o música. louvor lá ainda. Daqui a Tá. pouco para. Vamos falar dos 2 rapidão? Primeiro. O primeiro. Tá. Fala sobre o primeiro, eu falo sobre o segundo. Vai. Tá bom. Eu acho que a maior dificuldade. Assim, como. Vamos dar uma introduzida rapidão. Gente, eu comecei a namorar o Lucas Paulo, eu tinha 15 anos. E ele tinha 18. Tá? Então vocês imaginam, era fase de o quê? Adolescência, a fase que vocês estão vivendo agora, alguns um pouco mais velhos, mas é uma fase muito, tipo, muitas coisas, muitos hormônios, muita novidade. Ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele, né? Oi? Oi? Fui. Mas foi mesmo, é verdade. Oficialmente foi. Não, foi sim. A gente tinha uns esses namorico negócios de, antes. Ficar. Ficar ficando. Fiquei ficando. Mas Ainda foi a tem primeira isso. namorada. É isso aí. Tá, Vai. mas foi tipo, oi, paz, tal. Então, assim, acho que a maior dificuldade que a gente teve no nosso namoro 1.0, que foi no mundo, que foi fora da igreja, que foi, né? Pode falar? Era o ciúmes do Lucas Paulo. Tem muita pergunta sobre ciúmes. E calma, então, foi primeiro o ciúmes do Lucas Paulo e a possessividade dele, ele era muito ciumento. É porque eu era muito bonita, ele tinha muitos ciúmes de mim. E eu era completamente inconsequente. Eu era, resumindo, louca. Então, tipo assim, ele era muito ciumento e eu era tipo... Eu falei, era. Tá repreendido em nome de Jesus. Era. Eu te sirvo, Luca. E eu era muito louca. Então, tipo assim, todos os dias a gente brigava. Simplesmente era isso. Era muito difícil. Mas depois a gente fala mais sobre isso, né? Pra ser mais rápido. Deixa eu falar sobre o segundo. O segundo ponto, depois que a gente terminou, né? Cada um decidiu viver uma vida com Deus e a gente se encontrou então com esse mesmo propósito. As dificuldades foram outras, né? Porque a gente começou a aprender sobre a palavra, nós nos abrimos para que Deus pudesse então trazer transformação para as nossas vidas de forma individual. Então isso resultou num relacionamento que também foi numa crescente com Deus. Logo então, quando a gente entendeu que o sexo era algo que Deus separou para que a gente vivesse dentro do casamento, nós então renunciamos isso. Isso foi algo que partiu de mim. Eu me orgulho de falar isso porque tem que ser macho, velho. Tem que ser bem macho. Tem que ser muito macho. Pra falar, ó, o seguinte, acabou. Chega, não encosta em mim. É verdade, gente. Mas é o seguinte, a maior dificuldade depois foi para que a gente mantivesse uma vida em santidade no relacionamento. Porque a gente tinha um hábito que a gente trouxe, né, que tinha no nosso relacionamento anterior, que a gente tinha muita intimidade. Então a gente já namorava há quase 3 anos, então a gente já ficava sozinho em casa. Antes ela dormia na minha casa, depois a gente teve que cortar tudo isso. Entendeu? A gente não ficava sozinho mais em casa. Então essa foi a dificuldade de adaptação a coisas que a gente sabia que iria nos ajudar a manter uma vida em santidade, um relacionamento em santidade. Isso, porque a gente entendeu através da palavra que realmente o casamento foi separado, ou o sexo foi separado para o casamento. Existem inúmeros versículos que a gente pode falar para vocês que falam sobre isso mesmo, que o sexo é um presente.
E a gente queria, quando a gente entendeu, quando a gente falou, queremos viver a totalidade de Deus para nós aqui na Terra, a gente decidiu abrir mão disso. E foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Porque a gente tinha toda essa coisa, essa rotina e tal. Já se conhecia, né? Já se conhecia. Só para embasar biblicamente isso, pra gente pular para a próxima pergunta. Às vezes as pessoas perguntam, por que não pode? Gente, primeiro, esse negócio de pode, não pode, é um negócio que não existe. A Bíblia ela é um livro de boas orientações, Isso. não é um livro de obrigações para você seguir. Proibição. Tá, mas... Oi? Proibições. De proibições. Não é um livro de proibições, mas um livro de boas orientações. Então ali, cara, é o manual da sua vida. Ali tem todas as orientações para você ter uma vida plena aqui nessa terra. Tá? Então, se Deus fala algo para que você não faça ou para que você faça, aquilo vai trazer um resultado para a sua vida. Seja bom ou seja ruim. Entende? Então, lá quando Deus cria o homem e a mulher, lá em Gênesis, antes que o homem se relacionasse ou tivesse um relacionamento, primeiro Deus constitui a família, criando Adão, depois criando Eva. Depois que os dois já estão criados, que eles já formavam uma família, então Deus deu a ordem para que eles se multiplicassem. Amém? Então, aí multiplicação vem o quê? Vocês já aprenderam que é onde? No sexo mesmo. Né? Que não é, né? Tem alguém aqui que falou que é um bebê da cegonha, alguma coisa assim ou não? Alguém de 12 anos ainda? Não? Gente, tem os mais novinhos. Então tá bom. Sexo que traz reprodução, tá bom? Casalamento, homem e mulher, deitadinho, entendeu? Começou ele. Vambora, próximo. Já teve perguntas também sobre sexo. Como é que funciona o sexo cristão? E acho que vocês responderam. A gente já fala disso? Acho que vocês responderam. Acho que a gente já respondeu. Sexo, tá, bom. Tá, deixa eu só falar mais uma coisa. Pode falar. Que daí, dependendo, a gente nem precisa mais tocar nesse assunto de sexo. Gente, fazer sexo no casamento é muito mais prazeroso do que antes do casamento, porque você está debaixo da bênção de Deus. Deus realmente criou isso. Não foi o diabo que criou o sexo. O diabo deturpou o sexo. O sexo é um presente, é algo maravilhoso. Desculpa. Não, assim... Ai, meu Deus, que vergonha. É algo que realmente Deus fez para que o homem e a mulher, como casados, desfrutassem disso no relacionamento. Eu não acredito que eu fiz isso. É isso aí, ó. As áreas do nosso corpo que despertam prazeres. Cara, Deus criou isso. Sim, não foi o diabo. O diabo deturpou isso, entendem? Então, assim, fazer isso depois do casamento é infinitamente melhor. A gente pôde desfrutar disso fazendo o quê? Renúncia. A nossa renúncia gerou recompensa. Bota isso na sua cabeça. Renúncia gera recompensa. Renúncia gera recompensa. Você vai ter o dia da sua colheita. Você não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vocês estão numa fase que quer beijar na boca, quer fazer outras coisas. Gente, por favor, me escuta. Eu já tive a idade de vocês, eu já passei por tudo que vocês passaram, talvez coisas a mais. Mas, cara, vale a pena esperar, sabe? Porque você vai ter o resto da sua vida para você fazer depois isso. Você até cansa. Até dá uma enjoada. Ó, mas deixa eu falar um negócio. Não preciso falar sobre isso ainda, porque a gente está falando para solteiros. Mas vamos lá. Deixa eu falar só mais uma coisa. A aliança de Deus com a humanidade hoje, ela é consumada. Nós temos um relacionamento com Deus através da aliança que Jesus fez com a humanidade. Através do quê? Do sangue de Jesus, derramado naquela cruz por nós. E através do sangue dele, a gente tem hoje a oportunidade de estar reconectado com Deus. Amém? A aliança entre o homem e a mulher, ela é feita no sexo. Quando a mulher é virgem e o homem vai lá, tem um ato sexual com a mulher, é rompido o ímen. O homem também é virgem. E o homem também. Ali normalmente há um sangramento. Então esse sangue ali consolida a aliança carnal a aliança de sangue entre o homem e a mulher. Isso é algo feito para o casamento, é algo preparado para o casamento, porque é uma aliança. Amém? Por isso que isso aqui é aliança. Amém. Vamos lá. Amém. Vamos para a próxima próxima pergunta. A gente já foi lá. Tem bastante perguntas sobre ciúmes, cara. E eu vou fazer duas aqui. Pode responder, Lucas Paulo. A primeira é o seguinte, que diz assim, ó. Só achar. Qual o nível de ciúmes que é considerado meio saudável? E outra, Lucas, como você fez pra se libertar de um ciúme possessivo? Tá, beleza. Primeiro, cara, o que realmente trouxe transformação pra minha vida com relação a ciúme foi eu me abrir para um relacionamento genuíno com Deus. Amém. Isso foi algo que Deus transformou em mim, não teve nada a ver com o meu relacionamento. Nada a ver com o meu relacionamento, cara.
É claro que, assim, se você tiver num relacionamento com uma pessoa que traz desconfiança para você, isso vai fazer com que você alimente isso. Mas a transformação em mim com relação ao ciúme foi algo que Deus fez diretamente comigo e não sobre o meu relacionamento. Entende? Então, quando eu entendi, cara, quem eu sou em Deus, como Ele me ama, isso transformou minha vida. Eu entendi que eu não precisava ficar vivendo a minha vida me preocupando ou querendo ter uma possessividade em relação a alguém que não é meu. Cara, a Mariana, não é minha, velho. A Mariana é de Jesus. Amém? Então, cara, quem sou eu para querer controlar a vida dela? Quem sou eu para querer falar o que ela deve ou o que ela não deve fazer? Então, isso foi algo que Deus transformou diretamente comigo. E se você tem dificuldade nessa área, se você já vive um relacionamento, um exemplo, se você percebe que você tem dificuldade para isso, cara, ore, clame a Deus para que Ele te oriente em relação a isso. Abra o teu coração para Ele, fale sobre as suas dificuldades. Deus sabe sobre as suas dificuldades, mas Ele fica muito feliz quando a gente coloca realmente tudo nas mãos dEle. Deus, Ele não pode transformar uma área da sua vida em que você não coloca, em que você não abre para que Ele transforme. Não adianta você falar, beleza, aqui eu já estou bem, mas e você deixar uma caixinha guardada ali onde Deus não pode tocar. Ele só vai tocar onde você permitir, e essa foi uma das áreas que eu permiti que Ele me tocasse. E realmente, cara, hoje... às vezes ela até me cobra, às vezes, tipo assim, velho, eu não sinto ciúme, mas é lógico que eu não sou um bobo tapado, né? Então aí vamos entrar na segunda resposta. Por exemplo, eu consigo perceber situações em que eu sei que talvez ela vai estar muito exposta, às vezes num determinado meio ou em algum lugar que a gente vai. Enfim, situações em que, na verdade, isso vem com cuidado, entende? Quando eu percebo, às vezes, alguém com olhares mal intencionados para ela, sabe? Às vezes a gente está sozinho. É que assim, repara que, por exemplo, vou dar uns exemplos. Eu e a Mari, quando a gente sai, principalmente junto com vocês ou com outros casais nossos amigos, geralmente a gente não fica junto. A gente não fica grudado, se abraçando. A gente está com os nossos amigos, às vezes ela não senta do meu lado, às vezes ela senta do outro lado ali da mesa. E aí, nessas situações, às vezes eu percebo pessoas que estão num ambiente que às vezes estão olhando para ela, ou estão já querendo, né, dar em cima dela. E aí ela tá lá de boa, entendeu? Mas aí, às vezes, eu percebo essas situações aí, eu falo para ela, tá acontecendo isso, vem para cá. Entendeu? Vem aqui pro meu lado pra pessoa perceber, pra galera se ligar. Mas isso não é ciúmes, não é ciúme, é um cuidado, entende? Não então, eu não trataria como ciúme. Houve situações, umas 2 ou 3 vezes. 2 vezes que a gente tava no Outback, mandaram bilhete pra ela, velho, na mesa. Eu tava na mesa. Chegou um bilhete pra ela, velho. É verdade. Aí, é verdade esse bilhete. Eu fiquei um pouco de cara, né, velho? Eu falei, velho, que cara ousado, então, mano. Mas Só que aí eu falei, pô, mas eu não tô junto com ela. Também entendi o lado do cara, né? E eu não tenho nada a ver com isso. A questão do nosso ciúme antes... Obrigada. É que, gente, por exemplo, quando a gente... A questão do nosso ciúmes no nosso antigo relacionamento no mundo é que ele, às vezes, até me culpava do ciúme que ele estava sentindo, entendeu? Tipo assim, como se eu estivesse dando, sei lá, motivo. E assim, aí entra a parte também de confiança. Eu não vou nunca mentir para ele, eu não vou nunca expor o meu corpo de uma forma com que algum homem possa olhar para mim de uma forma diferente. Eu nunca vou dar mole para algum homem para que isso seja motivo. Então, isso também é ambas as partes, mas também o principal é a confiança. Se você confia na pessoa que você está se relacionando, você não tem que ter ciúmes. Essas coisinhas acontecem, mas é o que a gente está falando. Eu acho que isso nem se engloba na situação ciúme, mas cuidado, sim. Ciúmes não vem de Deus. Daí entra essa parte. O que é aceitável? Tipo, não acho aceitável, sinceramente, porque não vem de Deus. E tudo que não vem de Deus eu não quero, então, tchau. Bem? Teve uma pergunta relacionada à pergunta passada que gerou uma dúvida na galera, que é a respeito de... Falou sobre sexo, né, no casamento, mas e quem já fez sexo? E agora? A gente já tinha feito sexo antes do casamento e antes de estar na igreja. Você não quer falar? Já começou, vai. Tá. É que eu... Não, isso que eu ia falar. Enfim, gente, quando o conhecimento chega, ele liberta. Amém? Vocês querem nisso? E Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Não sabia das coisas. Ignorância seria não saber das coisas. Então, assim,
Cara, ele joga... sabe aquele versículo, ele fez tudo novo de novo? É tudo novo de novo mesmo, até a sua parte sexual. Ele realmente faz tudo novo de novo, amém? Então, assim, ele joga no mar do esquecimento tudo que você deixou de fazer, tudo que você fazia antes para a sua nova vida. É uma questão de decisão, entendeu? Se você tem caído nisso, cara... Peça ajuda. Primeiro, peça ajuda para nós, que a gente passou por isso. A gente caiu algumas vezes no nosso processo de parar. Mas, sabe, a gente nunca desistiu. A gente sabia, a gente olhava para o alvo e mirava e seguia, prosseguia. Nunca desistia. Sabe, foi um processo isso, não foi do dia para a noite, a gente teve que se readaptar. Mas, sabe, Deus faz tudo novo de novo. Depende da sua decisão de falar, chega, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida conectada completamente com Deus, com o Espírito Santo, eu quero viver o melhor do que Ele tem para a minha vida, então eu vou renunciar a isso. Cara, a partir disso... Ele vai te cobrir de uma unção sobrenatural para você conseguir fazer isso, entendeu? Porque não é fácil, ele sabe, ele conhece o seu coração também. Amém? Tá, quero falar uma coisa sobre isso. O mais importante de tudo isso é você não tomar essa decisão porque alguém falou para você tomar essa decisão. Que alguém falou que você não é bom que você faça sexo. É claro, isso você deve levar em consideração. Mas a partir do momento que você toma uma decisão pautada em algo que é uma regra, cara... É muito difícil que isso funcione na sua vida. Então, primeiro você tem que conhecer quem é Jesus, o que ele fez por você, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque quando você conhece isso, cara, você entende que todo o seu pecado Jesus já levou naquela cruz. Já está pago o preço. Então, você não vai viver uma vida com uma condenação por algo que você fez. A palavra diz que quando a gente reconhece Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas, a sequência do versículo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos nascidos de novo no Espírito, que é quem nós somos de fato. Então, cara, se você entende isso, se você entende essa verdade, entende o que Jesus fez por você, e você traz essa realidade para o seu coração, entendendo de fato, completamente o que Jesus fez por você e quem você é em Deus, você não vai ficar se condenando por algo que Jesus já pagou. Ele já pagou o preço, então isso não faz mais parte. A palavra diz que que Deus jogou no mar do esquecimento. Então, cara, isso não faz mais parte de quem eu sou. Amém? E 5 minutos de prazer não vale você negociar a sua santidade e o melhor de Deus para você. Então, sabe, vale a pena você renunciar a isso, amém? Amém. Outra pergunta aqui que a gente tem é sobre idade, cara. Qual a idade vocês consideram apropriada para iniciar um relacionamento? Das duas partes. 50 anos. Brincadeira. Gente, vai. Eu gosto de falar que a gente precisa de alguns pilares na nossa vida para a gente começar um relacionamento. Que, primeiro, é maturidade física, maturidade psicológica e maturidade espiritual. Pensa só. Não é... Você, por exemplo, sei lá, é que eu não quero dar exemplo de idade, mas assim, você vai começar um relacionamento por quê? Porque você tá com vontadinha de beijar? Ou porque você quer construir a sua família. Porque um relacionamento, um namoro... Cara, se você abrir a Bíblia, não existe a palavra namoro. A gente que inventou isso. É um processo até o noivado, até o casamento. O foco de um relacionamento é o casamento, é a construção de uma família. Então, assim, se você acha que você está pronto para começar a pensar em constituir uma família, eu acho que é um momento bom para você começar a namorar. Porque, real, gente, vocês não precisam ter pressa. Vocês precisam ter pressa em cada um ser um príncipe e uma princesa para quando vocês encontrarem o tal. É isso que vocês têm que perder tempo agora. Perder tempo não, ganhar tempo nisso. Pensar em se construir, sabe? Em crescer em Deus, em arrumar um trabalho, se você quer. Imagina esses guri aí, ó, quer levar as meninas no cinema, não tem nem um centavo para pagar um cinema para essas gurias, ficar pedindo pro pai para pagar o cinema da namorada, pelo amor de Deus. Vai arrumar um trabalho. Tem. Sabe, essas coisas? Se prepare. Não fica pensando, quando eu tiver, por exemplo, aí vocês vão olhar pra mim e falar, a Mari começou a namorar com 15 anos. Gente,
Se eu pudesse voltar no tempo, sério, vocês não têm noção. Como foi difícil. Eu era completamente imatura. Eu achava que eu sabia de tudo, sabe? Hoje eu vou fazer 24 anos, tenho uma certeza que eu sei é de nada. É sério. Cada dia que passa, eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para aprender. Sabe? Então, assim, não se preocupa na idade, se preocupa em ser. Seja sabe, maduro espiritualmente, seja maduro fisicamente, seja maduro psicologicamente. Eu precisei construir essas coisas. E construir namorando foi muito difícil para mim. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Quero falar, agora deixa eu falar. Resumindo o que a Mari falou, invista tempo para você não perder tempo. Sabe? Porque um relacionamento errado, cara, pode fazer com que atrase coisas de Deus para a sua vida. Pode fazer com que você tenha que pegar retornos para ir lá atrás e chegar a um ponto que você estava para que você possa continuar de novo, permitindo que Deus construa a vontade dele na sua vida. Relacionamentos errados pode destruir a sua vida, cara. Relacionamentos errados são a coisa que mais afastam as pessoas da igreja. Exatamente. Porque não é porque também da igreja que ai meu Deus, ele é um santo, ela é uma santa. Exatamente, é assim. sobre isso. Não adianta você olhar para a pessoa e falar, cara, eu já tenho aqui, 15 anos, já tô pronto. Aí tem uma menininha aqui do Tim, cara, bonitinha e tal, a gente tá conversando, a gente se identifica, rola uma nosso afinidade. Propósito bate. Cara, aí tá na hora, velho. Primeiro, não significa que se vocês estão no mesmo aeroporto que vocês vão para o mesmo destino. Olha só. Não significa que se vocês estão no mesmo aeroporto que vocês vão para o mesmo destino. Ah, verdade. Isso é bom. Gente, primeiro, você tem que saber, cara, qual é o plano de Deus para a sua vida. Primeiro, você tem que se conhecer. Você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito. Porque se você não souber para onde você vai, qualquer coisa vai te servir. Qualquer pessoa com qualquer propósito vai servir para você. E isso pode fazer com que você não viva a vontade de Deus para a sua vida. Vou te falar uma coisa. Pessoas bonitas, cara, vai ter muito, velho. Pessoas legais, vão ter muitas pessoas legais. Deus, ele não fez uma metade da laranja para você. Podem existir muitas pessoas que podem ser pessoas boas para você casar. A decisão vai depender de você. Não jogue para Deus uma responsabilidade que é sua. Então, você precisa estar pronto para tomar essa decisão. Não é porque a pessoa é legal, ela é legal, a gente está aqui no mesmo lugar, a gente ama Deus e tal, que ela é a pessoa da sua vida. Não significa isso. E o namoro, gente, ele não é para testar algo. A gente sempre fala isso para quem vem conversar com a gente sobre isso. Você não vai ter... Eu vou começar a namorar para eu conhecer a pessoa. Não, gente, você tem que conhecer antes a pessoa. Você não vai testar, não vai ser algo tipo... eu vou ver se der certo, sabe? Você tem que ter amizade, crescer em amizade. Tá, a gente tá indo muito além nessa pergunta, mas tipo... Deixa eu só falar um negócio a respeito de propósito aqui. Quando a gente vai... Uma das coisas que a gente orienta. Cara... Beleza, você acha que você está pronto. Você sabe qual é o seu propósito, você sabe para onde você vai, você sabe quais são... Tudo bem que Deus ele não vai compartilhar a totalidade do chamado dele conosco, mas tem coisas no nosso coração, cara, que a gente precisa cumprir, que a gente sabe disso, conforme a gente vai se relacionando com Deus. Se você nem isso sabe, significa que você não está pronto, velho. Cara, você precisa crescer espiritualmente, você precisa saber quem você é em Deus. Mas beleza, uma vez que você já sabe, cara, você sabe qual é o propósito dessa pessoa, você sabe para onde ela vai, você sabe qual é o será que ela sabe qual é o chamado de Deus para a vida dela? Porque você não vai iniciar um relacionamento para você ficar puxando alguém. Vocês têm que estar no mesmo nível. Os dois têm que estar prontos, tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, enfim, em todas as áreas, para que então vocês venham um a somar na vida do outro, e não ficar puxando o outro para um lado, para o outro, enfim. Por isso, não se preocupe com a sua idade, mas sim em ser a pessoa certa. Isso. Amém? Amém. Tem duas aqui que eu vou juntar para vocês responderem, que diz assim: o que fazer quando a pessoa que você gosta não aceitou Jesus? E como saber se esse relacionamento é de Deus? Esse relacionamento não está relacionado a isso que eu perguntei. Assim, como saber se um relacionamento é de Deus? Outra pergunta. Tá. O que fazer quando a pessoa que você gosta não aceitou Jesus? Tá, vou responder primeiro sobre como fazer, né? Com a pessoa que você gosta não aceitou Jesus. Não é a mesma pergunta. Pode ser. Não, vou responder primeiro sobre essa. Tá. Cara, vamos lá, vamos voltar. Vamos lá para a palavra primeiro.
Se você está falando isso é porque você já aceitou Jesus, certo? E talvez você goste de alguém que não aceitou Jesus ainda. Ok? A partir desse princípio, você é cristão, você já entende. Se você entende, você sabe o que a palavra diz a respeito de não andar sobre julgo desigual. O que é julgo desigual? O que é julgo desigual, Lucas? Julgo Explica. desigual? Tá, sabe quando boi e vaca vão puxar a carroça, existe um jugo sobre eles para que eles caminhem na mesma direção. Se o jugo tá errado ali, cara, um vai caminhar para um lado, outro vai caminhar para o outro, não vai funcionar. Não vai funcionar, eles não vão conseguir puxar a carroça. Então é preciso que o jugo esteja alinhado, que seja igual, ok? Então se você gosta de alguém e você está pensando em começar um relacionamento com uma pessoa que não está em um jugo igual, ou seja, ela não crê nas mesmas coisas que você crê, ela não se submete às mesmas coisas que você se submete, a grande probabilidade de que você se desvie é muito maior do que a pessoa se converter. Então, o que você faz? Cara, ore por essa pessoa, seja amigo dessa pessoa, sabe? Influencie ela para que então ela conheça o caminho da verdade que você já conheceu. Não tenha pressa, cara. Se for para ser essa pessoa, a pessoa da sua vida, cara, vai ser. Você vai passar a vida inteira junto com ela. Entendeu? Se for para dar certo mesmo, essa pessoa realmente se alinhar e vocês conseguirem, né, depois de crescerem individualmente, vocês entenderem que, cara, tá tudo ok. Vocês vão se dedicar a que isso dê certo, isso vai dar certo. Só que antes disso, recomendo, não arrisque, cara. Não arrisque, porque a maior probabilidade é que você se afaste do que essa pessoa se converta. Isso. Não, é um namoro evangelístico. Não, isso que eu ia falar. Não entre no namoro evangelístico, não entre no namoro para evangelizar a pessoa, cara. A vida não, dessa pessoa, não. Evangelize essa pessoa antes, faça, cara, conheça, coloque amigos, amigos. Se você for menina, apresenta um amigo seu que é da igreja para trazer ele para perto, vice-versa. Mas não, cara, não negocia a sua vida com Deus por causa de um relacionamento. Qual que é a outra, Luca? A outra é como saber se um relacionamento é de Deus. Eu gosto de que a paz é o árbitro do nosso coração. E a paz de Deus é diferente da nossa alma. Eu ia falar da paz da nossa alma. Porque a gente acha que é da paz do mundo, né? Mas, assim, o nosso sentimento é diferente da paz de Deus. Se você é cristão, se você sabe ser guiado pelo Espírito, você sabe o que eu estou falando. A paz é a tranquilidade que você tem de fazer algo. É um testemunho interior que você tem dentro do seu espírito de tipo, sim, é isso. Quando você não está em paz, ao contrário da paz, a gente fala que é como se fosse um gatinho arranhando por dentro. Você tipo, você sabe que o negócio não está certo. Algo dentro do seu coração fala, isso não está certo. Isso não é bom. Só que às vezes você está tão apaixonado que você acha que o seu sentimento é a paz. E isso você só vai descobrir no seu quarto, no secreto. Então, assim, como saber que é de Deus? Vai orar e tenha paz no seu coração. Sabe? Veja sobre propósito. A primeira coisa que você tem que conversar com uma pessoa é sobre propósito, sobre o que ela quer fazer da vida dela, quais são os sonhos dela, se são compatíveis. E você vai conhecer a pessoa. E tudo isso é antes de pedir namoro, gente. Essas coisas é antes do namoro. O namoro é quando você tem certeza, quando você já conversou, quando você teve um tempo. E, tipo, esse tempo não é uma semana, não é um mês. É um tempo para você conhecer a pessoa de fato. Para daí sim você tomar a segunda maior decisão da sua vida, que é com quem você vai casar. Cara, você tem noção disso? É que hoje vocês não têm noção disso, mas você acordar todos os dias ao lado de uma pessoa, você tem que amar verdadeiramente essa pessoa, que ela vai estar com bafo do seu lado, ela vai soltar flatulências do seu lado. Desculpa. Nossa, velho, fala direito. Vou falar, mas eu tô... Não, tem um filtro você se aqui. Controla. Deixa eu falar uma coisa. Entendeu? Vocês precisam ter certeza. Então, assim, é a paz que vai guiar o coração de vocês. Olha Glória lá a Deus o que pelo você vai filtro falar. que existe aqui. Obrigado, Deus. Tá, deixa eu falar uma coisa. Só complementando o que ela falou. Ou seja, você precisa ser guiado, cara. E você não vai ser guiado pelo Espírito se você não se alimentar espiritualmente. Uma dica que eu dou.
Não tome decisões pautadas no sentimento. Cara, é lógico que o sentimento faz parte, mas se você está totalmente tomado, envolvido pelo sentimento, é muito difícil que você consiga escutar a voz do Espírito. Porque às vezes você vai falar, não, tá tudo bem, eu tô... Nossa, é ele. Eu tô amando muito. E não tá, velho. É só carne, é carne purinha, é só sentimento. Reforçando, isso faz parte, você tem que ter atração pela pessoa que você vai casar. Imagina você olhar para ela e falar, meu Deus do céu, o que é isso? Não, eu tenho que ter atração por ela, eu tenho que ter desejo por ela, eu tenho que gostar dela, isso faz parte. Só que, cara, eu não vou tomar uma decisão pautada na beleza dela, eu não vou tomar uma decisão pautada somente no sentimento, na paixão, porque a paixão vai passar um dia, gente, paixão passa, vai acredita, passar. passa. O amor que vai, sabe, tipo... estruturar um relacionamento é o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. A paixão, aquela fogo, aquela coisa. Ai, meu Deus, meu coração tá batendo, tô sentindo coisas no meu estômago. Isso passa. Pode ser a Gisele Bündchen. Quem mais? Beckham. Vai passar, velho. Passa. Vai passar, vou te falar. Bem? Beleza. Respondido, gente? Passa. Respondido. Passa. Se vocês não sabem o que é isso, a gente já indica um livro pra vocês, Como Ser Guiado pelo Espírito. Já pede pra gente, já manda lá no grupo. Tá bom? Cara, tem umas 4 perguntas sobre pessoas que acreditam que não nasceram para casar. Então, por exemplo, e se eu for eunuco? Tem uma sobre isso. Outra questão é, e se eu não quiser casar? Já orei sobre isso. Peraí, deixa eu subir aqui. Já orei sobre isso e Deus nunca me falou que preciso casar com alguém e eu realmente não me vejo casada. Outras dizem assim, eu realmente preciso casar, eu tenho que casar para ser. Então, tem muita... Vocês... Não. Gente, essa pergunta é boa. É muito boa. É que assim, para a maioria de nós, inclusive para mim, é algo que não é da minha realidade. Então, é um pouco difícil, né, a gente se colocar no lugar da pessoa e falar, cara, ela não sente desejo, mas isso é real. Isso é real. Sim. Cara, Jesus não casou. Paulo não casou, velho. O cara não casou. Porém... Sábios, mas eles eram sábios. Na verdade, tem até lá em Coríntios ele fala, segundo Paulo Coríntios fala ele sobre fala isso. Vai, fala, Lina. Não, fala você. Paulo fala o seguinte, cara, se for pra você ficar vivendo a vida inteira, lutando contra desejos, ou seja, se for pra você viver uma vida pecando nessa área, é melhor que você case. Mas se você não tem desejo, cara, não precisa casar. Não case, não tem problema. Não tem problema. Inclusive, tem pessoas que têm chamado eunuco, que igual o Luca falou. Não sei se a pessoa perguntou isso ou se você que falou. Perguntou, a pessoa. Então ela sabe já legal, sobre isso. Cara. Cara, isso é real. Você vai Deus, viver uma ele vida completa no Evangelho. Deus ele tem chamado para algumas pessoas e que, às vezes, um casamento pode atrapalhar com que isso cumpra. Com que isso incumpra. Por exemplo, uma mulher. Às vezes ela tem um chamado, cara. Deus chamou ela para ela ser missionária, ela passa, um exemplo, tá? E ela passar por viver a vida viajando, passando por vários países, cuidando de crianças às vezes. Como é que ela vai ser mãe? Como é que ela vai ser, ser esposa se ela está viajando todo dia? Não, que também isso não seja possível, isso, né, exatamente. Eu estou dando um exemplo. Exemplo. Tá, essa pessoa ela mas, pode sei lá, ser mãe. A pessoa pode ser dona de uma padaria e querer ser eunuco, tudo bem. Não tem problema. Eu tentei dar um exemplo para tentar trazer algo mais prático para vocês. Enfim, não tem problema nenhum. Porém, deixa eu só falar uma coisa. Paulo fala que você não vai ter uma vida sei lá, vive uma vida louca de pegar quem você quer, dormir com quem você quer. É uma vida de santidade. Uma vida de não casar é uma vida realmente dedicada ao Senhor, de fato. Então, assim, é possível sim, se você, cara, tem realmente esse chamado, glória a Deus pela sua vida, mas tem uma vida em santidade. Porque é isso que Deus quer. Se Ele te chamou para isso, se você não tem absolutamente vontade nenhuma de casar, absolutamente nenhuma vontade de estar com alguém, cara, tem uma vida em santidade. Não uma vida tipo, eu vou ter, sei lá, uma namorada por semana. Não é isso. Uma vida sem casamento, sem namoro, não é isso, tá bom? Amém? Pode ir para a próxima? Você falou sobre o gatinho que arranha aqui, né? Yeah. Tem uma pergunta sobre isso daí. Como conquistar o gatinho da igreja? Com todo respeito. No caso, foi uma menina. Ela que fez falou essa pergunta. gatinho, então você que vai responder. Eu não sei responder isso aí.
Quer saber como conquistar um gatinho na igreja? Seja uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que esteja entregue aos pés de Jesus. O seu maior amor tem que ser Jesus, não esse gatinho. Quando um homem olha para uma mulher e vê... Vai. Não tem nada assim. Cara, quando você amar mais a Jesus do que esse gatinho, ele vai se apaixonar por você. Porque um homem também de Deus, ele vai querer casar com uma mulher que seja completamente entregue a Deus. Então, assim, cara, sirva na sua igreja local, sabe? Se envolva no grupo. Esse gatinho é muito bom. Sabe? Seja uma mulher de Deus. E não se preocupe com isso, que eu posso garantir para você que se for para dar certo, cara, esse gatinho vai se apaixonar por você. No tempo certo, na hora certa. Mas não se preocupe em amar o gatinho, em sim amar Jesus, amém? É isso aí. Aí depois, né, talvez você não tenha respondido a totalidade da pergunta da pessoa. Mas, cara, seja amigo dessa pessoa, se você souber que está no tempo certo, né? Seja amigo, promova amizade. Às vezes você tá vendo só a lata do gatinho, você nem conhece o gatinho por dentro. Você não sabe o que o gatinho Você não tá sabe fazendo. como que ele é, velho. Você não sabe Entendeu? como o gatinho trata a mãe dele, você não sabe como se o gatinho acorda e arruma a cama dele, entendeu? É isso aí. Mas assim, essa parte de conquistar também, eu acho que nós mulheres, vocês meninas, vocês precisam ter cautela com isso, porque a gente vive numa sociedade em que a menina chega pro guri e fala, tipo, quero te pegar. Só que, cara, não é assim que funciona. Ó, eu vou falar uma coisa. Se você é menina, isso aqui, eu posso falar sobre isso. Se você é menina e você tá querendo conquistar alguém, você tá, tipo, cara, querendo se aparecer muito, você tá se entregando muito, velho, essa não é a pessoa que esse cara vai querer casar, velho. Verdade. Não é. Talvez seja a pessoa que esse cara queira se aproveitar um tempo. Mas dificilmente vai ser a pessoa que ele queira casar. Exatamente. Tá, aconteceu alguma coisa aqui? Não, né? Tá tudo bem. Então, vocês estão me ouvindo? Glória a Deus, Tá. gente. Então, meninas, não queiram conquistar, sejam conquistadas. Isso. É Amém? muito mais prazeroso. Outra pergunta aqui. Ficar é errado? Tá, eu vou responder sobre isso, que eu vou puxar até um gatilho pra uma outra pergunta que tem aí, que eu já vou falar. Cara, eu quero ir no banheiro, eu posso ir no banheiro? Vamos lá, deixa eu responder depois dessa. Não, depois dessa aqui eu vou. Rapidão, 1 minuto. Eu posso cantar É que eu tô enquanto tomando muita isso. água. Não, você vai responder. Você dá continuidade Puxa nessa vida! pergunta aí. Ó, Estão limitando os meus presta dons. atenção, vamos lá. Cara, o ficar não tem porquê. Você ficar com a pessoa, quer ficar, você beijar a pessoa, você... Sem compromisso. Sem que você tenha um compromisso com ela. Por quê? Primeiro que você... Cara, primeiro que o beijo, eu vou falar uma coisa primeiro. O beijo, meu relacionamento não foi assim, mas eu recomendo pra vocês, beijem no altar. Sabe por quê, cara? Quando você coloca a língua dentro da língua da outra pessoa, e aí vocês ficam... Vocês não, eu também faço isso, mas eu tô casado. Cara, ali desperta desejos em você, velho. Por que você vai fazer isso com você? De despertar desejos no seu corpo com a pessoa e você tem que parar, velho. Sem propósito nenhum. Porque, não tem. Pode ser que você, mulher, tenha mais controle disso. Mas, cara... Não, tem que falar, velho. Tem que levantar aqui. Fala, pastor. Meninas, entendam. Se vocês já têm um relacionamento... Eu tô fugindo do assunto, mas eu tenho que falar sobre isso. Não, mas peraí, eu tenho que falar, gente. Vamos lá. Já tô no meio do assunto. Pode ser que vocês, meninas, já entendam cara, que você deve se preservar, e o menino também entenda isso. Só que, cara, no beijo ali, ó, acende um negócio no homem. Acende um farol lá embaixo, entendeu? Não tem sinais, gente. Aí o cara tá lá, velho. Eu tô até de costa pra ela, que eu sei que ela tá com vergonha. Aí o cara tá lá, tá beijando, tá com a língua lá na boca da menina, pai, encostou o peito com o peito e tal. Véi, aí você vai ter que parar isso. Aí o menino não vai entender porque tem que parar. Porque na hora ali ele tá parecendo Eles ficam possuídos. Ele tá parecendo um dinossauro querendo atacar, velho. É só instinto animal, velho. Não tem como, entendeu? Aí a menina... Tá, aí você que é menina vai falar... Não, chegou até aqui, para. Velho, pelo amor de Deus, não faz isso com o cara. Não pode. Então nem cheguem nesse ponto. Entendeu? Então, assim, eu recomendo pra vocês, beijem, cara,
no altar. Mas não que Não. só isso seja o certo. Não. É uma orientação que eu tô dando, não tá escrito na Bíblia, cara. Não existe nem namoro. Eles noivavam, certo? Então, era tido um período de noivado e o casamento, o beijo, o ato sexual era consumado só no casamento, no dia do casamento. Então, será que isso não serve de orientação para nós? Eu entendo que serve, cara. Lógico, você é livre para ter um relacionamento beijando ou não. Você já passou vergonha? Posso sair daqui? Então, você é livre para... Não, mas eu estou respondendo 3 perguntas. Você é livre para ter um relacionamento beijando ou não. Mas, cara, beijar fora do relacionamento não faz nem sentido, sendo que Deus, biblicamente falando, o casamento, tanto o beijo quanto o ato sexual, é consumado no casamento. Tá? Então, por todos os lados, tá? Biologicamente falando, não é bom pra você. Cara, não é bom, velho. Menino sabe o que eu tô falando. Você chega lá, velho, putz, aí não é bom. Okay. Isso é ruim. Isso é ruim até, né, fisiologicamente falando, isso é ruim. Tá bom? Então, vai lá no banheiro. Vou lá no banheiro. Deixa eu só, enquanto ele vai lá, bem rápido. Não que eu quero que vocês... Que legal. Vocês são demais. Gente, também isso não quer dizer que isso seja o certo. A gente não está ditando uma regra para vocês, entendeu? Qual que era a pergunta mesmo sobre se ficar é pecado, não é? Ele falou tanta coisa que mas tem uma bem grande aqui, que acho que era o Lucas Paulo que queria falar. A gente espera. Mas assim, o que eu quero falar sobre ficar é pecado. Gente, ficar desperta sentimentos. Você quer ficar despertando sentimentos semanalmente por alguém diferente? É isso que você quer? Você quer dar um pouquinho de você para cada pessoa? Nossa, forte. Sabe, ficar é isso. Você está dando um pouco de você para alguém. Saliva, bactéria, sentimento. Cara, você começa a gostar de alguém beijando. Quando eu era mais novinha, eu ficava com alguém e eu já estava apaixonadíssima no outro dia. Queria casar com a pessoa. E é assim que acontece, gente. Então, assim, evita isso. Até para quem está pensando num namoro. Essa questão do ficar, sabe? Quando você fica, você confunde os sentimentos com as coisas de Deus, e aí você fica tipo, aí você acha que tipo tudo é o mais certo para você, entendeu? Então assim, evita ficar. Tipo, não é pecado, sabe? A gente não está aqui para falar o que é pecado, o que não é pecado. A gente está aqui para instruir vocês a vocês viverem o melhor de Deus aqui na Terra. Então assim, evitem, até porque é algo precioso de vocês, sabe? Imagina só. Tipo, e como o Lucas falou, o beijo, cara, é o começo de tudo. Um casal casado vai fazer namoro, começa a beijar primeiro. Então, assim, sabe? Desculpa. Entenderam? Então, o beijo é o começo de tudo. Amém? Chegou o líder. Olha que eles ficaram. Não feliz que vocês estejam aliviados. Glória a Deus. Lavei a mão, passei álcool, tô cheiroso. Vamos lá, pronto. Próxima. Cara, as meninas estão... Ó. Cara, olha que oração já, Deus. Meu Deus. 15 minutos. Aqui tá falando assim, sobre os homens têm que parar de ser frouxo. E por que ainda o relacionamento, esse assunto na igreja ainda é um tabu. As pessoas acham que é errado gostar, tipo assim, mostrar que tá conversando com a pessoa, porque isso ainda é um tabu na igreja. E está dizendo também que os homens têm que parar de ser frouxos. Estou tentando entender mais profundamente a pergunta. Porque eu estou aqui contando minhas intimidades para vocês. A impressão que dá é que as pessoas acham errado ou têm medo de iniciar algo com alguém. Acaba sendo difícil se aproximar dele ou dela, pois tratam como se fosse errado ou tem receio de iniciar algo. Tá, beleza. Eu acredito que tudo que a gente falou até agora pode servir como resposta para essa pergunta. Porque, cara, se você reiniciar um relacionamento no tempo errado, isso vai ser dano para você. Ou seja, talvez se você que fez essa pergunta perceba uma certa resistência, talvez principalmente no teen. Né? Talvez você perceba uma certa resistência na pessoa em se abrir para se relacionar, às vezes até na amizade com você. Talvez porque a pessoa perceba alguma intenção e ela entende que para ela não é o tempo.
Então, eu acredito que pessoas que entendem isso, que estão preparadas e focadas no que Deus tem para a vida delas, não vão ficar se abrindo para qualquer relacionamento. Talvez você esteja enxergando isso como um tabu, mas não sei mais o que, assim, cara, a gente fala sobre relacionamento sempre aqui na igreja, mas aqui é importante que isso seja no tempo certo, com a pessoa certa. Talvez seja um tabu, porque realmente não seja o tempo para se paquerar, para se pensar tanto nisso. Mas depois, se quiser conversar sobre isso, a pessoa venha falar conosco, tá bom? É verdade, imaginei, né, a pessoa sendo do team, cara, beleza, aí... Porque Assim, que nem... Tem pessoas que falam assim, vocês acham errado namorar? Vocês acham errado a gente namorar com 15, 16 anos? Cara, a gente viveu coisas, a gente sabe, a gente passou por coisas, então a gente não recomenda. A gente não vai chegar para na proibido de namorar. Você não pode namorar. Não, a gente fulano. nunca vai falar isso pra você, cara. Você acha que eu vou decidir por você que é a pessoa que você vai casar na sua vida? Você é louco. Aí você casa, a culpa é minha. Meu Deus, Deus me livre, não tô fora. Não. Mas a gente não recomenda por quê? A gente sabe que existem processos na vida de vocês para que vocês vivam e então estejam mais preparados para tomar uma decisão dessa. Mas então a gente não recomenda. É uma proibição, entendeu? Porém, a gente não vai chegar para vocês e falarem, gente, comecem a procurar a varão e o varão de vocês. A gente não vai fazer isso, tá bom? Aqui diz, quando Deus fala não pro namoro, é certo continuar na amizade? Isso vai muito da pessoa, né? Assim, tem pessoas que conseguem continuar uma amizade. Eu acho que tudo bem. Uma amizade é amizade, não amizade que beija, tipo, ficando. E que não, sabe, machuque também, por exemplo, você tem que saber de ambas as partes, isso é saudável? Às vezes uma pessoa ainda gosta, uma parte ainda gosta, essa amizade pode estar machucando, entendeu? Eu acho que cada caso é um caso, se você quiser conversar com a gente depois sobre isso. Se Deus falou para você não permita que você se abra para ser tomado por sentimentos, se você já tem a resposta do Espírito. Então não se abre, porque às vezes... Sim, então, mas assim, que essa amizade, ela tenha limites que vocês mesmos vão impor para que vocês não se permitam ser tomados pelos sentimentos ou pelos desejos. Exato, e até porque, gente, um relacionamento de sucesso é construído em cima de uma amizade. O companheirismo, a parceria, é isso que, sabe, tipo assim, a gente compartilha. Eu e o Lucas, ele é meu melhor amigo. A gente compartilha os nossos sonhos juntos, os nossos desejos juntos, a gente assiste séries juntos, a gente se diverte junto, a gente dá risada junto. Isso é amizade, entendeu? Então, tipo assim, eu sou totalmente ligada à amizade dele. Então, assim, amizade, cara, é a base, entendeu? Então, se isso for te machucar, talvez não seja saudável. Amém? Amém. Estou gostando de uma pessoa, e é uma pessoa crente em Deus também. Como saber se é a pessoa certa? Nós já ficamos. E tem outra também que está relacionada a isso, tipo assim, eu gosto da pessoa e é recíproco. E agora, o que fazer? Acho que essa segunda pergunta nem precisa, né? A gente já falou tudo sobre isso. A primeira, só repete, você gosta da pessoa e já ficaram. Tipo assim, estou gostando de uma pessoa e a pessoa é crente em Deus também. Como saber se a pessoa é ela mesma? É a história do aeroporto, né? Eu acredito que tudo que a gente já falou já envolve essa pergunta aí, né? De ter uma vida íntima você com Deus primeiro, crescer você primeiro espiritualmente. Aí como saber se é a pessoa certa? No momento certo você vai ser guiado pelo Espírito, a gente já falou a respeito disso aqui também. Vai sentir paz. Isso é construído e, gente, isso não é em uma semana, entendeu? Isso precisa ter calma, paciência. A nossa primeira orientação em relação a isso calma. Você não precisa começar um namoro amanhã. Entendeu? Calma. Eu falo isso para quem vem conversar com a gente sobre isso. Se você tem certeza que é a pessoa certa, para que ter pressa? Se você vai passar o resto da sua vida com ela. Não precisa ter pressa. Amém? Temos uma pergunta forte aqui, que diz assim, Deus também prepara LGBTQ+, para relacionamentos com o outro? Tá, ok. Vamos lá. Gente... Primeiro que a gente precisa entender como Deus constituiu a família, certo? Deus lá em Gênesis, na criação do homem, ele constituiu a família sendo homem e mulher, ok? Então Deus ele não vai preparar um relacionamento homoafetivo, né, para que se cumpra a vontade dele, porque ele deixou clara a vontade dele quando ele criou o homem, ok? Você não é amado por Deus porque você tem desejos ou sentimentos homossexuais?
com certeza você é muito amado por Deus, tanto quanto todos nós. Isso não muda quem você é em Deus. Os seus desejos não mudam quem você é em Deus, não muda como Deus te enxerga, de maneira alguma. Até porque o amor dele não é condicional, não é segundo o que a gente faz, mas segundo o que ele fez um dia por nós. Então, cara, o desejo da sua carne, o desejo da sua carne ou da sua alma, cara, não muda quem você é. Mas você tem que entender que, principalmente, pode ser que essa pessoa seja cristã. Se você recebeu Jesus, você é recriado espiritualmente. A palavra nos orienta a gente renovar a nossa mente, fala sobre a gente lutar contra os desejos da nossa carne. Isso são coisas, né, esses sentimentos homoafetivos, homossexuais, não sei se estou falando da maneira certa. Isso são coisas que provêm tanto da carne quanto da alma. Mas isso não muda quem você é para Deus. Você é um espírito recriado. Agora, o que Deus nos orienta em relação a isso? A gente renovar a nossa mente. Sabe, eu percebo que conversas que eu tenho com pessoas que são, né, que têm desejos homossexuais, eu percebo que às vezes as pessoas elas carregam em si mesmo um sentimento de condenação, como se elas não fossem merecedoras, sabe, do amor de Deus. E de fato nenhum de nós somos. Cara, a gente não merece o que Jesus fez por nós. Nós estávamos condenados ao inferno. E outra coisa, outra pergunta, vou para o inferno? Cara, salvação nunca se recebe pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus fez. Amém. É pela fé, pela graça, mediante a fé no que Jesus fez. Já estou complementando aqui, porque eu sei que tem outras perguntas. Não adianta eu só responder não e não orientar, né? Agora, o que a gente recomenda? O que Deus fala para nós? Renovar nossa mente. Existe diferença entre você. Qual a diferença entre alguém que tem o desejo homoafetivo e não é casado com a mulher, não tem um relacionamento de família, né, casado, e entre alguém que também não é casado e tem um desejo por uma mulher? Cara, se você cometer um ato, de quebrar os princípios de Deus, isso vai ser pecado do mesmo jeito. A diferença é que o homem um dia vai casar com a mulher, vai constituir uma família segundo o plano de Deus. Amém? Mas, cara, o que a gente recomenda? O que Deus fala para nós? Renovar nossa mente, a gente tem que se abrir para que Deus transforme todas as áreas das nossas vidas. Existem casos de, por exemplo, cara, inclusive já vi casos de pastor. A gente tem que falar isso, a igreja tem que se posicionar a respeito disso, gente. Isso é para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Eu já vi casos, inclusive, de pastor casado, velho, casado, que lidera igreja, líder de uma grande igreja, ter relações homossexuais fora do casamento, cara. E aí? Isso muda a forma que Deus enxerga essa pessoa? Não. Algo precisa ser corrigido? Precisa. Como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. A pessoa precisa renovar a mente dela. Ela precisa entender que Deus ela não criou ela para ser desse jeito, para ter isso tudo veio na queda. A forma como Deus constituiu as coisas foi totalmente corrompida e deturpada. Então, a gente precisa hoje lidar com essas coisas, sentimentos, vontades carnais, sentimentos da nossa alma, porque algum dia foi corrompido lá no Éden. Mas, cara, mesmo diante de todas essas coisas que aconteceu, cara, Jesus veio para te libertar, para te permitir você ter um relacionamento com Deus e você permite que Ele transforme a sua vida. Amém? Você é amado do mesmo jeito, Deus te ama do mesmo jeito, nós te amamos também do mesmo jeito, você também é amada, você também é amado do mesmo jeito, estou falando tanto para homem quanto para mulher. Ok? Então isso não muda quem você é, mas se abra para que Deus possa transformar todas as áreas da sua vida. O seu pecado não é maior do que o nosso pecado. O que você fez para merecer o amor de Deus não significou nada para Ele, da mesma forma como o que eu fiz não significou, porque é pelo que Jesus fez, não pelo que eu fiz ou pelo que você fez. Amém? Amém. Gente, a gente está acabando. Se você tem alguma pergunta, cara, é a hora de mandar agora. Vão ser as últimas perguntas. E tem uma pergunta aqui para você, Lucas Paulo, para você ajudar os homens aqui. Aleluia. Que diz assim: como o homem, ou talvez a Mari, né? A Mari vai poder falar isso. Como o homem deve conquistar uma mulher? Aí é a mesma da gatinha, né? Só que agora vamos inverter o lado. Cara, vamos lá, vamos orientar. Assim, ó, eu vou dar dicas de paquera aqui, velho. Não vou dar dica de paquera aqui, beleza? Eu mandei um ADM no Twitter pra ela, velho.
Cada um, às vezes, vai morder a isca que você jogar, mas... Lindo, não fala Calma assim. aí, gente. Calma aí, linda. Mas que isca é essa? A isca é tipo assim, mano, tem um momento... Não adianta a gente fantasiar aqui, né? Tem um momento em que, cara, alguém vai ter que demonstrar interesse. E é o homem. E é bom que isso parta do homem. No meu caso, bom é uma não, DM. tem No meu caso, foi uma DM. Vocês estão entendendo? Tem que falar isso mesmo, velho. Tá, mas assim, fala sobre ser um homem de Deus. Sim! Agora que eu vou falar. Servo do Senhor. Agora que eu vou falar. Não importa, cara, o jeito. Então, o jeito você vai levar do seu jeito aí, do jeito que você achar que é bom. Peça, né, orientação aí, né, pra amigos que têm relacionamento de sucesso, casados, enfim. Pode pedir pra gente também. Pode pedir pra gente. Mas, olha, primeiro é importante que você seja um homem tão bom pra uma mulher quanto a mulher que você deseja que ela seja pra você. Fez sentido? Seja o homem de Deus primeiro, para que você então queira ter uma mulher de Deus. Seja o príncipe para antes de você querer ser, né, ter a sua princesa. Cara, você já sabe, né? Você já sabe qual o seu futuro, você já sabe que você vai trabalhar. Não adianta você querer ter um relacionamento, você deixa as meias tudo jogadas lá, você não limpa nem seu quarto, não arruma seu quarto. Entendeu? Tem lá, deixa as cuecas sujas em cima da meia, lá da cama, meia de chulé revirada. Você não organiza nem tua cama, velho. Como é que você vai ter um relacionamento? Como é que você vai casar? Então, olhe para si mesmo primeiro, busque crescer. Entendeu? O que a Mari falou aqui. Cara, você trabalha, será que você já está pronto para assustar um relacionamento? Meu filho, você sabe quanto que é sair para um sushi, para você comer um sushi? Caraca, Bem caro, velho. gente. É sério. Não, Um porque, buquê assim, de flores. geralmente quando você Meu namora, Deus. pô, você vai promover momentos com a sua namorada, com o seu namorado, certo? É. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa, assistindo um cinema? Não, Um filme? Não, isso você é não vai propício fazer isso. pra outras Você coisas. vai sair pra quê? Pra comer. Porque você você vai é crente, você no vai cinema. sair pra comer. Bicho, é caro, velho. É caro, mano. Então, assim, esteja pronto pra sustentar um relacionamento também. Isso faz parte. E assim, essa coisa de conquistar, sabe? Tudo começa numa grande amizade, sabe? Construa uma amizade com essa pessoa, sabe? Conheça, busque conhecer, como qualquer amigo seu. E isso naturalmente você vai gerar sentimentos por essa pessoa, gerar admiração por essa pessoa. Então, assim, juntando tudo isso é sucesso na certa, meu filho. Então, bem, Próxima quer pergunta. falar alguma coisa mais? Você? Não. Dá tempo de mais uma, né? Que já vai dar 8 horas. Mais uma? Só mais uma? Tem umas Gente, faz uma hora Estão que a gente tá fazendo. Vocês gostando, estão gente? cansados? Caraca, mano. A gente fez perguntas opostas. Estão cansados? Estão gostando? Tem uma polêmica aqui, ó. Tem uma polêmica, ó. Bicho. Eita, eu gosto. Foi você, Vai. Carlos? Ó. Ah, tá. É que ele fez assim, ó. Ah, você gosta da polêmica. Ele gosta, tá bom. Ó, Não velho. foi ele, gente. Ó, olha isso aqui. É um amigo meu. A gente bom. tá vendo quem tá mandando, viu? Era brincadeira esse negócio de anonimato. Brincadeira. Era tudo mentira. Ai, Imagina. mentira, gente. Brincadeira, Brincadeira, é Dos anonimato, conformes, velho. né? É anonimato. Eu vi ali o Anonimato. negócio, é anônimo mesmo, É velho. anônimo, brincadeira. Ó, Vai. nude. Pode ou não pode? Eu não quero... Brincadeira, só pra... pergunta É aqui. verdade? É, essa pergunta aqui. Teve uma pergunta, tá. Eu vou aproveitar e vou falar sobre pornografia. E aqui tem o seguinte, ó. Masturbação. Aí, ó, Atrapalha bom. um relacionamento? Meu filho, com certeza. Vamos lá, vamos falar. Isso, ó, eu não sei tanto pelo lado feminino, mas sei um pouco sobre, né, pelo conhecimento que a gente escuta falar sobre dados, sobre índices. Mas eu falo com propriedade pelo lado masculino que isso, muitas vezes, é tido como uma válvula de escape para homens que sabem que não vai ter uma vida sexual ativa antes do casamento. Cara, isso é demoníaco, velho. O diabo cada vez mais tem entrado em ferramentas que vão facilitar cada vez mais o nosso pecado, velho. Fisiologicamente isso não é bom. Se você conversar com um médico, você vai ver que isso traz dano para sua vida. Aí no dia que você for lá ter um casamento, você vai para ter uma vida sexual ativa, você não vai conseguir direito. Às vezes por coisas que você fez lá no passado. Isso é sério, gente.
E outra coisa, ali naquele momento, você tá se masturbando, você tá vendo um vídeo pornô, você tá vendo alguma coisa ali, velho. Totalmente deturpando. Aquilo entra nas concupiscências da carne que Paulo fala. Você tá usando o seu corpo, cara, para trazer prazeres para você ali, de uma forma completamente deturpadora. Deus não criou ali os prazeres nas suas áreas sexuais. Olha, tô achando que eu tô falando na rua. Deus não criou prazeres ali nas áreas sexuais do seu corpo para você ter com a mão, velho. Não. Não, e assim, gente... Não, calma aí, deixa eu falar. Calma aí que eu tô falando. Calma aí, deixa eu falar outra coisa. O lugar onde você vai colocar o seu órgão sexual vai estar pronto no dia que tiver que colocar, velho. Entendeu? Vai estar, ou seja, o corpo da mulher vai estar lubrificado, pronto para que isso aconteça. Ou seja, não é a sua mão. Você entendeu? Vocês entenderam? Pornografia... Isso não é de Deus! Não. Gente, pornografia Agora, é uma deturpação do que é real, na vida real. Ninguém faz... Ó, se você já... Pelo amor de Deus, não faça isso. Não assista filme pornô. Mas se um dia você já viu, isso é tudo uma mentira. Isso não existe. É tudo... cena, sujo, sabe? O amor, o sexo, o amor que Deus criou nisso é lindo, não é daquele jeito, entendeu? E assim, sobre nude, velho, seu corpo é o seu templo, é o templo do Espírito Santo. Você vai mandar um nude, primeiro, pra quem? Por quê? Tipo, eu não mandaria nem pro meu marido. Tipo, gente, hoje em dia o celular, sabe Deus, quem tem acesso ao seu celular... A NASA pode ter acesso ao seu celular. Ah, mas isso aí, velho. Tipo, pelo amor de Deus. Né? Não. Gente. Agora, deixa eu falar uma outra coisa. Deixa eu dar uma dica pros meninos, velho. Porque eu já sofri com isso, cara. Eu já sofri com isso. E, ó, é o seguinte. Primeiro, não dê abertura, cara, pros lugares em que você sabe que são gatilhos pra você. Ou seja, é grupo do WhatsApp que você tá aí, que a galera fica mandando pornô o dia inteiro, velho. Vaza do grupo, mano. Sai. Você tá esperando o quê? Você vai ficar vendo lá e vai lá... Eu sou forte. Véi, sai do grupo, velho. Sai do grupo. É o quê? É o momento em que você fica lá na tua casa, sozinho. Primeiro, ou sozinha também, que isso acontece com mulheres também, viu? Veja qual é o seu gatilho. Olhe, saiba reconhecer, tenha sabedoria. Peça sabedoria para Deus para você reconhecer qual é a sua casca de banana. Peça ajuda. É você ficar sozinho no seu quarto? É na hora do teu banho? O que é, velho? Se for na hora do teu banho, mano, mete um louvor lá, velho. Eu duvido você se masturbar ouvindo um louvor. Putz, orando em línguas. Escreve Jesus no vapor. Meu Deus do céu. Se for, o cara tá muito corrompido. Mas eu não acredito nisso, velho. Ore, agora, essa aqui é infalível, velho. Ore em línguas, velho. Que fala isso. Ore em línguas. Cara, você vai estar ali edificando seu espírito, velho. E quando a gente edifica o nosso espírito, a gente mortifica a nossa carne. O desejo que está lá da sua carne assim, ó, ele vai, ó... e você vai crescer espiritualmente. Na hora de dormir, bicho, dorme com uma ministração, vai ler a Bíblia. Olha só, eu chego aqui, ó, às vezes eu vou deitar, às vezes eu fico trabalhando até mais tarde, ou não sei. Em alguns momentos eu vou dormir, eu chego lá, a Mariana tá lendo a Bíblia, ela dorme lendo a Bíblia. Eu falo, mano, olha que maneira linda de dormir, velho. Ela leu a Bíblia até ficar com sono, dormiu. O celular dela, às vezes, olha só, cara. Às vezes eu chego lá pra deitar, o celular dela tá lá com a ministração rolando. Aí eu tenho que desligar, porque ela já dormiu, mas tá lá com a ministração. Gente, isso não tem nada de errado, a gente dorme mesmo. Não, claro que não. Que maneira perfeita de você dormir. Muito melhor do que você ficar lá vendo... pornografia. No Twitter, vendo besteira no Twitter, entendeu? Muito melhor, durma lendo a Bíblia. Resumindo, identifique o seu gatilho e corra dele. Sabe onde é o seu limite? Sabe onde você... Cara, você tem que ficar longe do seu limite. O seu limite tem que ser longe do seu limite, você entendeu? Isso. Você não pode chegar lá e falar, não vou cair. Não, velho. Você chegou ali, você vai cair, mano. Pelo amor de Deus, não manda antes, nude. É muito antes. Não manda nude, pelo amor de Deus. O seu corpo é o seu templo. E um caso Guarda legal, pro seu marido e pra sua mulher. Uma informação importante, tipo assim... todos os casos, os maiores casos de adultério num relacionamento são de homens e mulheres que eram viciados em pornografia na adolescência. Então a Bíblia diz sobre você ser fiel no pouco e você vai colher muito, porque você vai viver aquilo que você foi fiel no pouco. Então se você, cara, tem um hábito de pornografia, né, vício de masturbação,
cara, no seu casamento, é muito provavelmente você cair em adultério. Sim, você nunca porque vai... você não se satisfaz Isso. simplesmente ali com o seu parceiro. Né? Você vai olhar pra sua mulher ou pro seu marido e você falar, nossa, essa mulher não tem aquele bundão daquela mulher lá, daquele vídeo pornô. Você nunca vai se saciar. Isso é um vício demoníaco. E vamos orar. Dá tempo? Mais uma? Dá. Peçam ajuda, gente. A gente tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Pessoal dando dica, assistam o Luca Martini, assistam o Vitor Azevedo, eles falam sobre isso. Como assim? Ó, eu postei um vídeo no IGTV, 2 vídeos só sobre isso também. É verdade, muito bom. 2 vídeos. Eles estão interagindo aí? Estão interagindo. Que legal, Parece gente. um Twitter aqui o negócio. O Twitter. Cara, acho que foi tudo. Foi? Amém, gente. Tem alguma coisa que a gente não falou que a gente gosta de falar? Tem alguém aqui, ó, que quer fazer uma pergunta, não e tem cara e coragem pra fazer a pergunta agora coragem. sobre algo que a gente não Isso. falou. Se tiver, eu vou até você. Olha lá. Eita Deus! Ó. Prepara aí, Mariana. Seu nome? Elaine. Oi, Lã. Oi, gente. Eu queria saber se pode adotar sem ser casado. Pode adotar sem ser casado? Adotar filho. Cara, nunca parei pra pensar nisso. Cara, olha, aí é o seguinte, eu não sei como é a legislação em relação a isso. Se a legislação permite, cara, nós também estamos sujeitos à lei do homem. É claro que assim, se você... Tipo, Vai, fala. por Deixa eu falar. exemplo, você vai constituir uma família, às vezes você conhece, vamos supor, você tem um filho já e você conhece uma pessoa, aí você já tem um filho, talvez isso possa ser algo, assim, complicado também, entendeu? Tem essa parte. Hã? Isso que eu ia falar. Então, isso excelente. que eu ia falar. Cara, a legislação permite, a lei permite. Mano, Excelente. Eu acho que pode. sim, cara. Então, Nada impede. Eu acho lindo. Adoção Com é certeza. é lindo. Com certeza. Com certeza. Incrível. Eu só falo essa questão de, por exemplo, eu imaginei, tipo, eu quero adotar antes Aí depois vai de casar. Aí eu acho que isso pode... E, cara, também nada impede, eu acho. Nada... Nunca vi Não, na mas aí Bíblia às vezes, algo específico sobre às vezes isso é mais também. difícil, né? Se a pessoa adota solteira, aí ela vai casar um dia, aí vai o marido, né? Enfim. Mas, principalmente, se você tem um chamado pra não casar, você sabe disso. Sim, eu A acho... lei permite, adote. Uma criança vai ter um lar, vai ser amada por alguém Sim. de Deus. Amém. Alguém mexe? Alguém na auditório aí? No auditório. Levanta a mão que eu vou aí. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Como lidar com o medo de ficar sozinho? Seja suficiente em Jesus Cristo. Eita Deus, é Que isso medo aí. de ficar sozinho, gente. Se você, cara, você tem que, tipo, se relacionar tanto com Deus, tanto com Jesus, que você nem vai se preocupar com isso. Seja autossuficiente em Jesus Cristo. Só Ele te completa. Só Ele vai te preencher. Homem não vai te preencher, mulher não vai te preencher, cachorro não vai te preencher. Cara, amigos não vão te preencher. Não tenha medo de vir à igreja sozinho, porque você vai ficar sozinho. Cara, Cristo tá com você. Além de todos nós estarmos de braços abertos aqui para te receber, temos uma equipe sensacional para estar te abraçando, para estar te recebendo. Mas, assim, você precisa ter essa autossuficiência. Não precisa ter medo de ficar sozinho, cara, que no tempo certo, na hora certa, você vai conhecer uma pessoa que vai agradar os seus olhos, igual Adão olhou para Eva e falou, nossa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai te agradar. Vocês vão ter um propósito, que vão se unir, mesmo que sejam diferentes. Por exemplo, eu e o Lucas temos propósitos diferentes, mas eles se encaixam completamente. Então, assim, sabe, não se preocupa com ficar sozinho, sim ser autossuficiente em Jesus. Amém? É isso aí. E agora só complementando, velho. 15, 16, 17 anos tá com medo de ficar sozinho? Pelo amor de Deus, né, velho? Tá de sacanagem comigo. Ó, deixa eu falar uma outra coisa que ela falou aqui que é massa. Ela falou sobre quando Deus criou Eva. Adão olhou para Eva e falou, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. A primeira coisa que foi despertado em Adão, quando viu Eva, falou, uau, velho, essa mulher é demais, gata. cara. Olha a Que carne gatinho. dela, olha o corpo dela, olha os ossinhos dela, entendeu? Uma coisa, às vezes as pessoas falam, ai, cara, eu tô me sentindo atraído por tal pessoa, isso é pecado. Velho, é natural, você tem, igual que eu falei, você tem que ter desejos pela mulher que você vai casar.
tudo começa quando desperta ali no olho, velho. Você não vai se apaixonar por alguém porque ela ora muito em língua. Você não vai fazer isso, velho. Você vai primeiro gostar da pessoa porque ela é bonita, porque ela é atraente aos seus olhos. O casamento em Deus, entre o casal e Deus, existe uma aliança, certo? Mas a aliança entre o homem e a mulher, como eu falei do rompimento do ímã, é algo carnal, cara. Então você vai ter e você tem que ter desejos pela pessoa e não tem nada de errado. Agora o problema é, o que você vai fazer com esses desejos? Será que você vai tomar decisões pautadas nesses desejos? Será que você vai permitir que esses desejos corrompam as suas atitudes? Não tem problema um pensamento ruim chegar, o problema é ele ficar, isso descer para o seu coração e transformar em uma atitude que vai ser pecaminosa e vai ser dano para a sua vida. Para fechar, tudo que Deus nos orienta na palavra dele, cara, tem algo bom, tem algo produtivo para as nossas vidas. Deus não fala as coisas na Bíblia por falar. Pode ser que às vezes você não entenda certas coisas. Pode ser que, cara, mortificar a carne é difícil. É difícil, velho. Não é fácil, mano. Não tá falando que é fácil, em lugar nenhum. Às vezes tem coisas que a gente não entende hoje. Mas Deus, como um bom pai, Ele nos deixou orientações por causa de um propósito. Tem alguma coisa ali. É igual quando você é criança. Às vezes seu pai fala, não faz não sei o quê, sei lá. Não vai pra rua. Às vezes você é criança, você quer ir pra rua e você não sabe por que seu pai está falando para você não ir pra rua. Mas Deus, como um pai celestial, que te criou, é o criador da sua vida, tem um propósito para você. Ele sabe, Ele deixou ali as orientações para você ter uma vida plena aqui nessa terra e para que você cumpra a vontade dEle. Então, recomendação para você. Cara, abrace a palavra de Deus, Amém. Abrace a Bíblia, ali fala tudo a seu respeito, ali fala, cara, todas as coisas que você precisa saber para que você tenha uma vida plena aqui nessa terra. Consequentemente, se você viver tudo isso, você vai saber a pessoa certa, no momento certo, para que você casar certo e ter uma família de sucesso também. Gente, uma salva de palmas para esse casal.